Por terras de Provozende, a Hora de Baco desta semana está de visita à Casa da Calçada e à Quinta dos Espinheiros. Dirk Nieport fala-nos das virtudes das terras altas e diz-nos o que pensa da mais famosa uva tinta portuguesa. Estamos no centro de Provozende, uma das 6 aldeias do Douro Vinheteiro que estão a ser alvo de recuperação. Uma das marcas de Provozende é o peso da história, visível nas ruas estreitas, nos solares, no Pelourinho. Uma história que se estende às casas que há séculos aqui produzem vinho. Venha daí comigo. Localizada entre o Pinhão e Sabrosa, a aldeia de Provozende tem outros argumentos para além da forte carga histórica e da recuperação a que tem sido sujeita nos últimos anos. As terras altas amansam o calor infernal tão típico da região e emprestam aos seus vinhos características únicas. As uvas amadurecem devagar, garantindo equilíbrio e acidez refrescante aos néctares produzidos em adegas centenárias. É precisamente no centro de Provozende que se situa esta Casa da Calçada. Por aqui, a cultura da vinha e a produção de vinho é mais antiga que a própria região demarcada, criada pelo Marquês de Pombal, já lá vão mais de 250 anos. Ligada aos Cunha Pimentel desde os idos de 1630, a Calçada permanece na posse da família até aos dias de hoje. Em 1975, os Cabral Vilas Boas passaram a integrar a descendência, garantindo a continuidade da casa original, desde sempre associada ao vinho. Apesar da sua vetusta idade, a Calçada não parou no tempo e ousou mesmo contratar os serviços enológicos de alguém que é conhecido por fugir a 7 pés dos grandes consensos e das ideias feitas. Polémico, o enólogo da casa contraria a opinião geral e diz que não tem grande apreço pela mais famosa e celebrada casta tinta portuguesa. Toda a gente adora e só se fala na Touriga Nacional. Eu não gosto da Touriga Nacional. Eu acho que a Touriga Nacional é um bocado... vai ser, sei lá, o enfant terrible de Portugal, porque toda a gente está a apostar na Touriga. A Touriga não é uma má casta, é óbvio que é uma boa casta, mas é uma casta com muita personalidade. Marca muito os vinhos. E se pusermos 10% de Touriga Nacional no vinho, fica já dominado pela Touriga Nacional. E eu tenho medo que Portugal fique dominada pela Touriga Nacional. Eu não gosto, é demais. Como consegue um enólogo fazer os vinhos da Calçada com aromas florais intensos, sem o recurso à perfumada Touriga Nacional? Eu acho que é fácil. É estarmos aqui nos altos. A frescura e floral vem da frescura, de maturações menos exageradas, não haver sobrematuração. O mais importante, no fundo, é estarmos num clima fresco, em que há o calor do Douro, mas há o frio durante a noite. Isso mantém a acidez no vinho. E a acidez é o mais importante para manter frescura nos vinhos. De maneira que a gente não precisa de Touriga Nacional para nada. Não quer dizer que não tenha um bocadinho, mas se eu puder, não tenho. O técnico será pouco amigo da Touriga, mas acredita nas virtudes e potencialidades de Provozende como terra de grandes vinhos, brancos e tintos. Eu acho que Provozende, como sítio, é uma vila, eu penso que vai ser uma vila diferente, vai ser talvez a vila mais famosa do Douro, porque realmente tem casas, tem história, tem muita coisa para descobrir. E em termos de vinho, eu penso que também vai ser um foco muito importante, e eu tenho procurado sempre descobrir vinhas velhas, altas, e procurar a frescura nos vinhos. E, por exemplo, parece-me perfeito para isso. Nos vinhedos da Casa da Calçada, deixou-se entusiasmar por uma casta branca típica do Douro, que se adapta muito bem às terras altas. A casta que me cativou mais e que me despertou foi a Códega. Códega do Lourinho. Exatamente. Existe aqui uma parcela com Códega, existe também a Malvasia, que eu pessoalmente não gosto nada de vinhos de mesa, mas que gosto muito de vinho do Porto. Temos Rabiato e mais algumas outras castas, mas foi essencialmente a Códega
que me despertou, mas mais do que a casta em si, é a zona. Nós estamos no Vale do Pinhão, no fundo, que para mim é o coração do Douro. É uma das grandes zonas do vinho do Porto. Mas a diferença é que nós estamos no Vale do Pinhão, mas no alto. E o que me cativa aqui é a frescura, é o frio à noite, é estarmos a uma altitude de 600, 700 metros de altitude, o que faz com que as maturações sejam muito diferentes do que nos baixos, de maneira que pode-se claramente dizer que isto não é uma zona aqui, não é uma zona clássica para vinho do Porto. É mais uma zona para, eventualmente, Porto Branco e para certos portos mais frescos. Mas para fazer vinhos de consumo, acho que é fantástico. A grande variedade de climas, de altitudes, de exposições e de castas são uma das riquezas maiores do Douro vinheteiro. Na Calçada, a altitude favorece todos os vinhos de mesa e até, contra muitas opiniões, os próprios vinhos do Porto. O Douro é uma zona vasta, com 45 mil hectares, o que é uma das virtudes do Douro. E a diferença entre o Douro e outras zonas clássicas de vinho é que realmente há aqui muitas diferenças. Há vinhas que vão de 80 a 800 metros de altitude, norte, sul, este, oeste, 85 castas diferentes. Vamos dizer uma confusão, mas é uma confusão positiva. E mesmo nos tintos, eu penso que é muito importante ir procurar as vinhas nos altos. Por exemplo, agora este ano, 2009, nesta vinha, há um equilíbrio fantástico das uvas, enquanto se formos ver os baixos é complicado, há maturações exageradas, vinhas que passaram do verde para o sobremaduro em que a maturação não estava perfeita, aqui em cima não. O calor fez-lhes bem, a submaturação não veio da mesma maneira e a acidez manteve-se, de maneira que eu penso que é muito importante não só para os brancos, mas sim para os tintos também. A produzir um branco, 2 tintos e 4 vinhos do Porto, a Casa de Provesende é defensora de vinhos frescos e elegantes. A base de estarmos a fazer os vinhos aqui em Provesende, voltamos à mesma. É fazer vinhos, como os franceses dizem, digeste, vinhos equilibrados, vinhos finos. E o pequenino vinho da Calçada 2007, eu em particular gosto. É um vinho que dá gozo beber. É um vinho que não tem muita madeira, teve algum tempo em madeira, mas madeira usada, mas brilha pela frescura e pela leveza, e não pelo potente. E o Reserva é um vinho, mais encorpado, mais concentrado, mas na mesma linha, sem ter madeira em excesso. E são vinhos que dão gozo para acompanhar a comida, são vinhos que não são pesados demais, são vinhos que não são alcoólicos demais. Os 4 vinhos do Porto, como é que os caracterizas? Que vinhos do Porto é que vocês estão a produzir aqui na Casa da Calçada? Fazer exatamente um LBV sério, mas mais fresco. Depois temos um Ruby, que é um bocado diferente do Ruby moderno, que anda para aí. É uma coisa... é um vinho que dá gozo. É um vinho que tem a cor Ruby, mais uma vez tem a frescura. Não pretende ser um vintage, não pretende ser o melhor vinho do mundo, mas é um vinho que dá gozo. E temos o Tony, que para mim é talvez até o melhor vinho de todos, preço-qualidade. E depois o que é típico, talvez o mais emblemático aqui, é o Dry White, que é um Porto branco seco, que é um bocado, vai para o estilo Nipor, mas é mais fresco que o Nipor. É um vinho encorpado, é um branco feito à maneira do tinto, ou seja, com curtimenta, mas com um pouco mais de frescura, com um bocado mais de acidez do que o nosso Dry White. Que conselhos dá o enólogo a quem queira dar os primeiros passos no universo dos vinhos generosos do Douro? O ideal seria juntarem-se 6 ou 8 amigos e provarem vários vinhos do Porto. Uma coisa que eu recomendo mesmo muito importante é servir o vinho do Porto frio demais, porque se estiver quente demais não há nada a fazer. Se estiver frio demais, espera-se um bocadinho e aquece o copo. Mas é que a base de provar um bom vinho do Porto é ter um bocado de respeito pela temperatura do vinho do Porto. E depois ir tentando descobrir não qual é o melhor vinho do Porto, mas mais quais são as diferenças entre os Rubies, os Tonys, o Vintage e o LBV.
No fundo, o vinho do Porto é muito simples, há duas categorias. Eu gosto de dizer que é o escuro e o claro. E é isto. E depois, dentro do escuro e o claro, que vamos simplificar, é o Ruby e o Tony, há os LBVs e os Vintage, e nos claros, que são os Tonys, temos os 10, 20, 30, 40 anos e temos os colheitas. E eu acho que não se deve tentar perceber qual é que é melhor, porque isso não existe. É mais perceber qual vinho dá mais gozo. E que combinações podem ser feitas entre vinhos do Porto e especialidades gastronómicas? Eu penso que um queijo da Serra vai bem, talvez, preferencialmente com vintage. Mas se for um queijo mais macio, se calhar um Tony já vai bem. Um foie gras com colheita é perfeito. Há ali várias jogadas que podemos fazer. Aquilo que falamos do steak ao poivre é uma combinação genial do meu pai, que é servir um vintage muito novo, ou um LBV muito novo, com um steak ao poivre. Um bife de pimenta. Um bife de pimenta. Funciona. Funciona porque é que é muito giro. Normalmente quando as pessoas pedem um steak ao poivre, querem acompanhar com um tinto pesado. Isso é geneira, porque a pimenta vai realçar os taninos. E se servirmos com um vinho de Porto Novo, o que vai acontecer é que os taninos, a doçura do vinho de Porto vai ficar neutralizada com a pimenta. E vamos ter um vinho encorpado que se vai portar quase como um vinho tinto. A ligação da família à Casa da Calçada já vem de longe, mas a produção de vinhos com marca própria é bem recente. Isto é mesmo um projeto de família. Isto sempre foi a casa da família e mais tarde a família veio toda. Isto é, o pai mais tarde adquiriu também parte do lado da mãe e eu e o meu irmão e o meu tio cada vez nos envolvemos mais na casa e na propriedade. E abrimos a casa para fazer workshops, almoços, jantares à luz da vela, que são fantásticos, são encantadores e é para isso que nós queremos, no fundo, que a casa da família esteja aberta às pessoas que vêm de fora. Portanto, em certas circunstâncias, recebem pessoas. Completamente. Mas, acima de tudo, produzem vinho. Acima de tudo, também produzimos vinho. Desde sempre? Não, isto é, desde sempre, mas não comercializamos. Desde os avós, os bisavós, trisavós, sempre houve vinho em casa, da qual teve o prazer de os degustar hoje ao almoço, mas o projeto de vinhos no mercado começou há 8 anos com a Nipor. Como é tradição no Douro, a casa vendeu durante muito tempo e continua a vender uvas a terceiros. Além do cuidado na escolha do enólogo, os vinhos da Calçada têm também uma apresentação invulgar. Transportamos para as nossas garrafas uns rótulos completamente inovadores. Eles são um L invertido, onde nós à frente só temos uma imagem, no fundo um esquiço, e depois no contrarótulo é que tem alguma designação do produto. Aí também quisemos, no fundo, posicionar um bocado o vinho e pedimos autorização ao Sr. Arquiteto Cisa Vieira se permitia que fôssemos buscar de um livro dele, dos Esquiços do Douro, o esquiço do nosso armazém, e ele permitiu-nos, e pusemos os vinhos de mesa com esse desenho, e convidamos um grande amigo da nossa casa, o arquiteto Michel Toussaint, para nos fazer o esquiço da fachada da casa e aplicamos então aos rótulos com o mesmo L invertido para os vinhos do Porto. A vinha tem sido reconvertida, mas o produtor quer manter as cepas centenárias da casa. Nós preservamos a vinha que está em frente à varanda, que é a vinha mais antiga, são cepas com 100 anos, e depois, nos últimos 40 anos, temos vindo a remodelar a vinha. As outras vinhas abaixo de 60, perto de 38, 40 anos, e esta última fase, toda com o apoio do engenheiro Nuno Magalhães, tem 14 anos, por isso também temos evoluído. Ainda não mexemos, foi nas tais centenárias, não é? A qualidade dos vinhos brancos de Provenzende já há muito foi reconhecida. Já o meu pai me falava, há muitos anos atrás, que Provenzende, esta zona Planalto de Sabrosa, que era uma região, uma zona de vinhos brancos. E quando lançamos o desafio ao DIRC, o DIRC foi o primeiro logo a dizer: vamos fazer daqui um excelente vinho branco. Para 2010, a Calçada tenciona arrancar com um projeto de turismo rural, com ligação ao Museu do Douro, que abrirá ainda mais o espaço a visitantes.
Continuamos por terras de Provozende, agora de visita a um projeto com um perfil histórico radicalmente diferente. Nesta Quinta dos Espinheiros, o proprietário embrenhou-se a fundo na vitivinicultura há 5 anos, com um gabinete de contabilidade no Pinhão que lhe garante os seus proventos para a vida. E para concretizar o sonho de fazer vinhos, Luís Barata tem uma outra quinta no Val da Vilariça, com 30 hectares e 5 casas de agroturismo. Nos Espinheiros, uma propriedade com 10 hectares de vinha canalizou investimentos para a recuperação e construção de habitações e modernização da velha adega. Propriamente na vinha ainda não fiz intervenção, nem vai ter grande intervenção, porque são vinhas velhas que produzem uvas que dão um vinho de boa qualidade. A intervenção profunda foi, sim, nas casas que já existiam, que foram totalmente recuperadas, a casa principal, com todas as valências modernas, casas bem privativas, ar-condicionado, aquecimento central, portanto, que é a nossa casa. Construí uma casa nova também, uma casa de raiz para turismo, com 3 suítes. E então recuperei o armazém, a casa, fiz novos armazéns, o material da adega é todo material de alta tecnologia, o que mais moderno existe. Ligada à família de sua mulher há mais de 3 décadas, a Quinta dos Espinheiros tem já um longo historial vitivinícola. Esta propriedade era dos meus sogros, que infelizmente já faleceram, e por herança, que coube à minha mulher, assim nós tentámos dinamizar e introduzir outras valências, e daí do gosto da terra e da vinha, aqui estamos. Mas aqui já se produzia vinho? Sim, já quando o meu sogro adquiriu esta quinta em 1971, portanto a quinta já produzia vinho, tem uns armazéns com lagares em granitos com 200 e tal anos, 200 e poucos anos, e o meu sogro, quando adquiriu a quinta, fazia o seu próprio vinho, porque ele tinha um restaurante no Pinhão, restaurante Ponto Grande, que ainda hoje existe e pertence ao meu cunhado, e então ele fabricava aqui o próprio vinho dele para o restaurante. Se bem que a grande parte da produção da quinta era para ser vendida em uvas na altura da colheita, não a outros produtores, mas propriamente às companhias inglesas, porque esta quinta tem uma cota de produção de vinho do Porto e só os excedentes é que nós fabricamos para vinho de mesa. A produzir 50 mil garrafas por ano, a crise económica e a forte concorrência obrigaram o produtor a diminuir o volume de produção e o preço de venda dos vinhos. Eu comecei por fazer, há 5 anos, foi quando eu entrei no vinho, comecei por fazer 80 mil garrafas, hoje estou a fazer 40 mil. Porque por opção, não é bem por opção, é porque o mercado, portanto, atendendo à crise que se vai instalando, os vinhos não têm aquela saída que nós pretendemos, se bem que eu sou um produtor ainda desconhecido, sê-lo-ei mais tarde, penso que é esse o objetivo, é não esmorecer e batalhar, para conseguir realmente que os meus vinhos se imponham no mercado. Nunca virei a fazer grandes volumes. O meu objetivo era chegar às 100 mil garrafas. Em plena região do vinho do Porto, a quinta produz apenas vinhos de mesa DOC Douro. Não faço vinho do Porto, mas só vinhos de mesa, VQPRD. Faço o vinho tinto em Costas de Provozende, o vinho branco em Costas de Provozende e uma reserva que neste momento saiu e está muito bem cotada no mercado também, que é o Reserva 2005 em Costas de Provozende, que tem muito boa aceitação no mercado. Para a alegria do produtor, um dos herdeiros parece entusiasmado com o mundo dos vinhos. Enquanto o futuro enólogo da família não tem competências bastantes para tomar as rédeas da tecnologia de vinificação, João Pissarra assegura a concepção e acompanhamento dos vinhos da casa. Este ano, depois de alguns sobressaltos, a vindima acabou por correr bem e promete vinhos capazes de entusiasmar os apreciadores. 2009 veio um bocado antes daquilo que nós estávamos à espera, portanto antecipámos as vindimas perto de uma semana a 2 semanas. No entanto, as massas no início estavam algo desequilibradas, que têm tendência agora a normalizar.
Portanto, é um vinho que nós temos, é uma vindima que nós temos boas expectativas de fazer bons vinhos, muito boa qualidade. A quantidade, nesta fase, aquilo que podemos dizer é uma quantidade de QB, portanto, quanto baste, e portanto, estamos bem esperançados que vai ser mais uma colheita positiva. O portfólio de vinhos da Quinta inclui um branco, um tinto saído de vinhas com 30 anos e um reserva feito de uvas produzidas por cepas com mais de 70 anos. Como é típico da região de Provozende, a implantação da propriedade assegura vinhos brancos frescos. Aqui a zona de Sabrosa sempre foi uma zona boa para vinhos brancos. Sim, é uma zona tipicamente mais fresca, está a uma altitude superior e digamos que as próprias exposições dos vinhedos aqui da Quinta, em que podemos dizer que temos todas as exposições, mas que a combinação delas todas nos faz com que os brancos tenham de facto a frescura que nós procuramos e que o consumidor valoriza. O típico branco do Douro será um branco de consumo imediato. Nós estamos a trabalhar uma pequena surpresa, que é trabalhar um branco estilo reserva, portanto, a lançar oportunamente. Vamos ver o que é que se o vinho corresponde aos nossos novos projetos. O Reserva Tinto, topo de gama dos Espinheiros, passa longos meses a repousar em barricas de carvalho francês. É um vinho que foi envelhecido em carvalho francês, essencialmente, à volta de 12 meses em carvalho francês. Teve depois um estágio prolongado em garrafa, perto de 6 a 8 meses em garrafa, digamos, para estabilizar. E, portanto, é um vinho que, apesar do ano de 2005, abrindo agora, ele manifesta-se extremamente exuberante, com uma frescura de boca muito boa e que, digamos, tem tido muito boa aceitação no mercado. É um vinho que acompanha muito bem as carnes vermelhas, portanto, as carnes de caça. De brancos acídulos e tintos elegantes, se constrói a fama de Provozende como terra de bons vinhos. No final do programa de hoje, regresso à Casa da Calçada, em Provozende, para vos propor uma refeição. Neste caso, uma refeição tradicional aqui da casa, constituída por um bacalhau à Casa da Calçada, de Provozende, um bacalhau envolto em finíssimo polmo de farinha, com muitos ovos, uma batata frita, acompanhado de couves salteadas, de legumes salteados da época. Para fazer casamento perfeito com este prato, vou propor-vos um vinho, um Morgadio da Calçada, um Reserva 2007. Um vinho que ainda não está no mercado, um vinho muito encorpado, com esta cor fantástica, pleno de aromas, muito floral. Está aqui a utilizar-se o rótulo de 2006, ainda emendado à mão, mas muito breve estará disponível para vosso e para nosso prazer. No final da refeição, vou terminar com uma sobremesa também aqui da Casa da Calçada, aquelas peras caramelizadas, e regresso 60 anos atrás, a 1949, para vos propor este fantástico vinho do Porto. Este não está disponível no mercado. Despeço-me até ao próximo programa. À vossa saúde.